a nossa reunião, e aí nós vamos fazer a primeira enquete. Tá? A primeira enquete nossa, deixa eu pegar aqui se já está ali, vocês já estão vendo, né? Você está me ouvindo aí, Eduardo? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Tá, eu voltei para o... Tá aparecendo meu nome certo? Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo o nome certinho. O nome certinho, tá certinho. Então, voltei para o notebook agora. Perfeito. Então, ó, vocês estão vendo a minha tela compartilhada aí, né? Nessa minha tela, eu vou começar aqui para a gente fazer, né? A primeira parte ali. Vamos ser sinceros nessa resposta. É um quizinho rápido. Nesse grupo que nós estamos aqui, quase 28 pessoas, você tem dificuldade para dormir? Marque uma opção. Pode marcar, tem 20 segundos para você marcar uma opção. Já está me dando aqui as respostas. Olha lá. Bom, o que nós temos aqui da primeira... Nós temos 20 segundos, é bem rápido mesmo, tá? À medida que a gente vai fazendo isso online, vocês vão pegando o jeitinho da ferramenta. Então, o que nós temos aí? Hoje, né, nós temos aqui, né, do nosso grupo, nós temos 6 de 10, ou seja, 60% que tem problemas com insônia. Isso num grupo de 26 pessoas que deu tempo de responder, tá? Bom, começando com esse tema, vou pedir para a Ana Paula, que é psiquiatra, se apresentar e falar um pouquinho o que é a insônia no olhar da psiquiatria. O som. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula Filgueiras, sou médica psiquiatra com especialização em saúde pública. Me formei no Rio de Janeiro, em medicina e psiquiatria na Santa Casa de São Paulo e fiz especialização na Universidade de Ribeirão Preto em saúde pública. Vamos lá, você perguntou o que é insônia, né? Insônia, a gente divide assim, na dificuldade de você iniciar o sono, você pode ter uma dificuldade em você permanecer nesse sono e o despertar precoce. Então, você pode ter as duas coisas, tanto a dificuldade de iniciar e de manter, né? E também, sozinho, só ter você a dificuldade de iniciar o sono, ou de manter, ou um despertar precoce. Perfeito. Quando a gente fala assim de insônia, muita gente fala assim, não, eu vou para o quarto, eu ligo a televisão e fico lá esperando o sono vir. Sim, isso é uma prática que muitos da computação fazem, mas é uma prática boa? Bem, meu nome é Sindulfo Costa Filho, sou psiquiatra aqui de Cornélio Procópio, sou psicanalista aqui de Cornélio Procópio, Paraná. Olha, Eduardo, a neurociência diz que a luz azul, luz de celular, de televisão, de notebook, ela precisa ser desligada pelo menos 1 hora antes da hora que você pretende dormir. Né? Nós temos um hormônio que é produzido pela glândula pineal, né, que é a melatonina, ela só é produzida na ausência total de luz. Então, se você tem uma luz, ainda mais a luz azul, ele não vai produzir a melatonina, né? Tem mais umas coisas sobre insônia, mas não sei se você vai replicar a pergunta, como é que vai ser. Tem mais umas coisas sobre insônia que eu acompanho algumas pessoas que dizem que tem insônia, mas que dormem de dia, né? O nosso organismo, ele tem um tempo de vigília e tem um tempo de sono, né? Então, é muito comum as pessoas trocarem a noite pelo dia, então vão dormir 2 horas da manhã, depois acordam às 10 horas da noite,
Se você somar essas 10 horas, 16 horas, que é o tempo de vigília, só vai ter sono de novo de madrugada, né? Essa é uma questão recorrente que acontece muito, pessoas reclamarem de insônia, mas, na verdade, elas estão trocando o tempo de vigília com o tempo de sono e fazem uma confusão muito grande com isso. Há as pessoas que realmente têm insônia, elas não conseguem dormir e ficam em vigília durante o dia, né? Mas acontece muito isso, das pessoas trocarem a noite pelo dia. Certo. Lígia, vou perguntar primeiro para a Lígia. Lígia, hoje, na universidade como um todo, nós temos atendimento a vários alunos, né? E é recorrente isso nos alunos? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite e dar um aceno por participar da live. A gente tem atendido, sim, vários alunos, é uma queixa recorrente a insônia. E eu creio que isso tem se agravado por conta tem muitos cursos que são noturnos, né? E isso dificulta também, eu percebo, dos alunos pegarem no sono, porque eles estão muito despertos na hora que era para estar indo dormir, né? As aulas na UTF terminam às 11 da noite, geralmente. Então, até você desacelerar, tirar a luz, né, como o Sindolfo colocou, se desligar dessa luz, que é o computador, o celular, para daí ir dormir, eles acabam indo dormir muito tarde. Então, infelizmente, a gente encontra vários alunos que queixam de insônia na UTF. Certo. Eu tenho um relato aqui de um aluno que me partilhou um pouco da vida dele, e eu achei interessante. Olha só, ele diz assim: tenho 28 anos, só funciono à base de café. Sem café não consigo produzir. Durmo tarde, acordo cedo. Na hora que começa a pensar no mestrado, não sai uma única linha na escrita. Daí vou dormir e vem um monte de ideias na cabeça. Acordo e não produzo nada. Acordo e não produzo nada. Podemos começar a falar sobre esse caso? Posso falar? Na verdade, assim, no uso do psicoestimulante, né, que são café, que, às vezes em grande quantidade, né, que café vai manter você acordado, e esses pensamentos ruminantes, né, que ficam na cabeça. Na verdade, assim, a gente vai pensar o comportamento que você vai criando, que a gente chama de desaptativo, né, que você, para melhorar, você acaba piorando. Então, você vai tomando mais café para ficar acordado, aí você vai ficando mais cansado, o sono, é claro, vai diminuindo, principalmente sono profundo, que é aquele que descansa, né, e você vai criando um ritmo, né, a ideia é você criar um ritmo baseado na higiene do sono, né, então, assim, a ideia é você reduzir os psicoestimulantes, desde Red Bull, o café, o chamate. Então, o que a gente pensa, né, é que a pessoa acaba tendo um comportamento que piora em vez de melhorar a situação dele. E outra coisa que eu acho que é importante colocar também é que, como a Ana Paula comentou, né, tem sim, os psicoestimulantes que acabam criando dependência, né? Mas muitas vezes a gente mesmo faz associação, não é só uma dependência física. Às vezes a dependência física ela acontece, mas é pouca. Só que a própria pessoa cria associação entre o café e ficar acordado. Então, eu só consigo ficar acordado com café, às vezes não é isso. Né? Às vezes o café não te deixa acordado, mas você associou que só consegue ficar acordado com o café, e aí aquilo, como ela mesma disse, vai piorando. Você vai tomando mais café, achando que isso vai te deixar acordado, e nem sempre é o melhor caminho, né? Então, e tem um outro caso interessante aqui, e olha só, essa aqui, ela é um outro caso. Olha só, vou passar para vocês. Tenho 35 anos, chego em casa pilhada. Para relaxar, tomo uma dose de uísque com Red Bull.
Nossa, ótimo para relaxar isso. Produzo até umas 2 horas da manhã. Me levanto às 7 todos os dias. Meu marido não entende que tenho compromisso com o mestrado, casa, trabalho. E aí, fico irritada facilmente. Milena, por favor, se apresente. Vamos com você. Vamos lá. Bom, boa noite para todos. Obrigada pelo convite, Damasceno. Eu acho que é muito interessante. Você, como professor, está preocupado com isso, está trazendo essa discussão para os seus alunos, né? E dentro também desse programa de pós-graduação. Como a Lígia comentou, as pessoas vão tentando estratégias para fazer as coisas, né? O do café, o do uísque com Red Bull, né? E vai fazendo essas associações e às vezes demora para perceber também que não é isso que está causando efeito, né? E o que às vezes a gente vê que acontece, até mesmo com os alunos que a gente recebe ali no NUAP, às vezes por um curto período, algumas coisas vão funcionando. Então, por exemplo, eu durmo às 2 e acordo às 7. Mas eu estou produzindo. Então, vai criando a sensação que está correto isso. Mas é como, a gente brinca com os alunos, que é como se fosse uma madeira e fosse tirando uma lasquinha. Vai tirando uma lasquinha, a hora que você vê já está todo lascado, né? Já foi várias lasquinhas ali, que é uma teoria até de uma médica da saúde pública também, que fala da teoria do desgaste. Então, a gente vai ter esse desgaste mental, um desgaste físico, um desgaste psicofisiológico. E aí a importância de repensar esses modos também e de se questionar, né? Será que precisa ser assim? Né? E também do compromisso, quando a gente vai fazer mestrado, né, de todas as influências, que a gente não é só um estudante de mestrado, né? Às vezes a gente é estudante de mestrado, a gente é trabalhador, a gente é esposo, ou é marido, é pai, é mãe. Então há uma série de atividades que também precisam ser feitas, e aí é a ideia de uma parceria também familiar, com os filhos, com quem você consegue para embarcar nessa jornada com você. Eduardo, pode falar? Pode. Eu queria voltar um pouco na questão do café e do uísque com Red Bull, por conta da atividade que eu exerço também de tomar conta da comunidade terapêutica, que você sabe. Nós temos substâncias psicoativas que causam dependência psicológica e temos substâncias psicoativas que causam dependência física, né? No caso do uísque, que é o álcool, ele causa dependência física. E no caso do café, o café é um alcaloide, né, do mesmo grupo químico da cocaína, por exemplo, né? Só que no caso, a cocaína, por exemplo, ela não causa dependência física. A dependência da cocaína ela é psicológica. Mas já o café, ele causa dependência física, ou seja, o organismo, o sistema nervoso central da pessoa fica dependente do estímulo do café para poder funcionar às vezes, né? E aí há a associação, aí há a dependência física, né, do café, somada, como falou a doutora Lígia, somada à dependência psicológica também. Então, o organismo da pessoa pede o café e o psiquismo também pede o café, por quê? Porque ele sabe que naquele horário ele vai precisar do café, né? Concordo também com o que a doutora Milena falou, da parceria que nós temos que quem faz mestrado, doutorado, né, a exigência que precisa ter uma parceria, e aí entra uma questão interessante, né, porque nós não somos ensinados a fazer parcerias com os nossos parceiros, desculpe a redundância, né, marido não faz parceria com esposa não faz com o marido, né, e cada um parece que toca a sua vida, e aí entra essa dimensão de tocar as tarefas, né, mas eu gostei da palavra da doutora Milena, é importante a parceria para que ocorra, né, num ambiente de paz e que um não ocupe o espaço do outro, né, porque acaba que tem que você mandou, não sei se é esse que você leu agora, né, em que o mestrando ele não sabe se dá atenção para a filha, se dá atenção para a esposa, se dá atenção para o trabalho, por quê? Falta exatamente do acordo, né? Eu gosto de chamar de acordo. Precisa de um acordo de vida, um acordo de tarefa, um acordo de convivência. Certo. Eu acho interessante, assim, o uísque com o Red Bull, né? O uísque é
é um depressor do sistema nervoso central, né, o álcool. Né, o Red Bull já é um estimulante. É como se automedicasse, né? Isso. A pessoa vai se automedicando, entre aspas, né? E isso, óbvio, o álcool ele vai até, às vezes até ajuda no sono, tem gente que toma, né? Tomei uma bebida para dormir. Só que ele não, a arquitetura do sono é que não vai tá boa. Então, assim, ele não vai ter um sono profundo, às vezes ele até dorme mais tempo, mas com péssima qualidade. Né? Então, ele vai tentando resolver alguns problemas que, com o tempo, vai sentir essa fadiga, essa irritabilidade, esse cansaço. Então, é muito, muito ruim essa combinação. E o sono não vai ser restaurador, Exato, né? O exato. sono não vai restaurar as energias que precisa restaurar. Exato. Só mais um comentário, Só Damasceno. vou fazer mais uma enquete Oi? rápida. Pode falar? A Milena quer A falar. doutora Ana Paula tinha usado uma palavra bastante interessante, que a gente também orienta bastante os alunos quando vão no NUAP, que é a higiene do sono, a higienização do sono. Então, às vezes, a gente busca um monte de estratégias falhas, mas existem estratégias que podem funcionar também. Então, dessa higienização do sono, de você aprender, reaprender a dormir também, né? Que passa por uma série de é como se fosse algumas medidas que você vai tomando, como o Sidolfo falou, desligar o celular, as luzes, não se expor a isso, pelo menos 1 hora antes de dormir, ter um horário para ir dormir, organizar o quarto para ir dormir. Eles falam ter um pequeno ritual, porque você fazendo esse pequeno ritual todas as noites, da maneira semelhante, o cérebro ele vai aprendendo que é a hora de dormir. E isso é extremamente importante, é uma estratégia que é mais saudável, digamos, do que um café ou um uísque. Agora vamos para uma próxima fase. Mostrando aí de novo o Kahoot, o nosso Game Pin, que é esse númerozinho que está ali embaixo. Vamos rapidamente ver o que é que acontece agora com a próxima pergunta. Tem que ser rápido, hein? Tem 20 segundos. Prontos? Você está se sentindo ansioso com algo? Responda para nós agora. Sim, não, frequentemente, às vezes, ou apenas quando algo me preocupa. Doze respostas. Sim, às vezes. Ou seja, todo mundo se sente ansioso. Pensando nessa questão de todo mundo sentir ansioso por alguma coisa, a ansiedade pode ser uma coisa patológica, Ana? Uma coisa assim que causada pelo nosso próprio corpo, alguma coisa assim? Ou tem a ver só com o lado da situação, né? Acontece uma situação... Você tem as pessoas que têm um perfil ansioso, né, que pode ser normal na vida da pessoa e até bom, né, porque o ansioso, ele é uma pessoa, ele é alerta, ele está cuidando de todo mundo, ele faz 3 coisas ao mesmo tempo, né, quando isso não gera sofrimento ou não te causa uma dificuldade no dia a dia, né, aí é normal, mas quando isso gera um sofrimento, você tem suas dificuldades na questão do trabalho, nas relações, aí é uma hora da gente pensar, né, se precisa procurar uma ajuda, se precisa ir cuidar disso, ou com psicólogo, ou com psiquiatra. Tem uma outra coisa que eu tenho aqui, tem um relato de um aluno, deixa eu achar aqui, olha só, né? Ele é um aluno de 2012, tá? Passado, ó. Leio e penso no que vou escrever. Quando começo, sempre tem algo para me tirar a concentração. Esposa, chefe, colega de trabalho, tudo vem junto. Daí escrevo 1 ou 2 parágrafos e me vem uma dor de cabeça com a base de analgésico para escrever a dissertação. Pois é, 42% das pessoas têm dificuldade de atenção e é normal, né? Eu acho que as pessoas precisam também entender quem elas são, né? Que assim, a gente sempre se cobra muito, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E a atenção,
faz parte, né? A gente saber assim, olha, eu posso estar desatento nesse momento, como é que eu faço para procurar um ambiente que eu consiga focar melhor, que eu não precise dar atenção para tudo. Então, assim, a desatenção faz parte da gente, a gente precisa aceitar, né? E pensar em ferramentas, né? Na verdade, a gente procura ferramentas para poder focar melhor, estar num lugar mais tranquilo, ter uma rotina, né? Acho que a questão da rotina é extremamente importante, não só para o sono, mas para o nosso dia a dia. Então, acho que, assim, a atenção faz parte também de um sintoma ansioso. Quando isso sai fora do normal, do dia a dia, onde você vai ter uma constelação de sintomas, né? Aí você vai ter a desatenção, você vai ter a inquietação, né? Às vezes a pessoa não consegue parar, né, para estudar, daí vem a irritabilidade, daí vem os sintomas físicos da ansiedade, aí sim, aí acho que está na hora também de procurar uma ajuda. Sindulfo, tem o bloqueio criativo. O bloqueio criativo, a gente sabe que está um pouco ligado com a ansiedade, né? Mas ele está cada vez mais comum dentro da pós-graduação. O que é o bloqueio criativo? O Eduardo, demais participantes, em psicanálise a gente trata muito da questão do inconsciente, né? Das reservas inconscientes, das demandas inconscientes, né? Casos que eu já trabalhei de pessoas com bloqueio criativo, nós acabamos percebendo, né, quando fazíamos lá a anamnese da pessoa, nós acabamos percebendo que ela foi alguém muito cobrada no passado. Você tem que dar tal resposta, você não é igual ao seu irmão mais velho, ou você não é igual ao seu irmão mais novo, você não faz as coisas a tempo, né? E a pessoa, ela viveu lá na infância, no começo da adolescência, uma cobrança exagerada. E aí, quando ela se coloca diante da necessidade de criar e de dar uma resposta ao professor, ao mestre, a quem quer que seja, essa questão inconsciente, ela vem e toma conta da pessoa, né? O inconsciente é muito poderoso, ele é capaz de nos travar. É como quando você está no trânsito, por exemplo, uma pessoa faz um minuto de bobeira sem querer, fecha você, e você já engata uma marcha, já vai atrás, já xinga o cara, e quando você vê, você, putz, eu fiz isso sem querer, e é verdade, sem querer, porque o inconsciente ele tem esse poder de fazer com que a gente faça coisas automaticamente, né? Então, o bloqueio criativo, assim, os casos que eu vi, quase todos estavam associados a essa cobrança que a pessoa recebeu e as comparações que ela recebeu. Você não é capaz, você não vai conseguir, você não vai realizar. E aí, quando ela chega diante do problema, quando ela chega diante da necessidade de dar a resposta, essas questões vêm, elas tomam conta da pessoa e a pessoa tem um bloqueio. Porque ela foi estimulada, né, na infância, né, nós somos muitas nossas memórias de infância, né, ela foi estimulada na infância, no começo da adolescência, ela foi estimulada a não dar a resposta porque ela não era capaz. Né, essa palavra era dita constantemente para ela que ela não era capaz. Eu venho acompanhando muitos alunos, principalmente na hora da escrita. E na hora que eles começam a sentar lá e vem esse bloqueio criativo. É a frase que eu mais escuto ultimamente. Professor, eu estou com bloqueio criativo, não consegui terminar o artigo para o evento tal, não consegui, né, enviar porque eu escrevi 2 linhas. Né? E eu fico falando para esses meus alunos, pessoal, olha, é um processo. Escrever, você não vai escrever. Shakespeare não começou escrevendo o livro inteiro, ele começou devagarzinho. Né? E vencer a si mesmo é uma situação, né, muito maior do que vencer o colega que está competindo contigo. Vencer a si mesmo é muito mais complexo. No entanto, o que eu percebo que parece que está se tornando uma patologia isso. A pessoa fica com tanto medo de não conseguir fazer alguma coisa que já nem tenta mais. Né? E acaba desistindo sem ter começado. Ou comigo. Eu tenho aqui vários alunos que são alunos especiais, não só tem, trabalham em 3 mestrados.
né? A gente começa no ensino, ou na administração pública ou na computação. Começa, vai falando comigo, a gente vai estreitando a relação, ele faz uma disciplina, não consegue pontuação suficiente, né? E acaba desistindo. Né? Sim. Me permite? Sim, eu acompanhei um caso de um orientando seu, só uma coisa para a gente pensar, e que ele falava dessa questão do bloqueio. Mas aí, conversando com ele, eu percebi o seguinte, que ele não tinha leitura suficiente para criar. Isso é uma coisa que acontece muito. A pessoa chama de bloqueio criativo, quando, na verdade, ela está com falta de leitura. Esse caso específico de um orientando seu é interessante, porque como é que alguém vai criar se ele não jogou nada para dentro? Do nada, ninguém cria. Né? Exatamente. Então, isso acontecer também, né? O bloqueio criativo, na verdade, ser uma falta de disciplina na leitura. E aí a pessoa usa esse nome bonito, eu tenho bloqueio criativo, mas na verdade o que ele tinha era a falta de leitura. Ele não tinha o que escrever porque ele não tinha jogado nada para dentro. Esse é outro ponto, né? Para você escrever bem, você tem que ter conhecimento do seu redor, né? Claro. Olha só que interessante esse relato aqui, ó. Fico suando frio ao receber a ligação do meu orientador. Não sei o que digo para ele. Não consigo terminar a programação ou testar. É aluno de computação esse aqui. Não é por falta de tempo, mas é o medo de ter feito algo errado. Se tiver errado, perco meu mestrado. Não posso arriscar a uma altura dessas. Né? Ele está com tanto medo que se esgotou mentalmente. Né? O esgotamento mental, por favor, Lígia, explica para nós o que é o esgotamento mental que provavelmente criou esse comportamento. Que suar frio quando vê o orientador. Isso acontece com frequência, né? A gente também já passou por isso, a Milena está passando por isso no momento. A gente soa frio quando vai falar com o orientador, né? Mas é o seguinte, na verdade, a gente pode, esse esgotamento, ele é o conhecido burnout, né? Quando você já acabou suas energias para se empenhar numa função. E no caso do esgotamento mental, é que você não consegue mais produzir, né, cognitivamente, para você conseguir chegar no seu resultado. Eu queria colocar uma coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que tem a ver com isso e faz a gente pensar um pouco. Quando eu entrei no doutorado, tem uma aula inaugural, né? Teve uma aula inaugural, não sei se pode ser chamada de aula magna, enfim, mas tinha uma aula inaugural em que o palestrante disse, hoje em dia, mestrado e doutorado, nunca mais vou esquecer dessa frase, mestrado e doutorado está sendo mais um teste de sanidade mental do que qualquer outra coisa. Foi a primeira palestra que a gente ouviu quando a gente entrou no doutorado. Então, assim, eu acho que o que o doutor Sindulfo falou é muito relevante, que tem a ver com esse bloqueio, né, e esse esgotamento, porque a gente é cobrado muito, o tempo todo, durante a educação nossa toda, né, você tem que fazer uma prova que mostra para você que você é capaz e para os outros, né, e aquilo lá faz com que você progrida ou não, né, academicamente. E no mestrado e no doutorado seria a mesma coisa, num nível mais elevado ainda, né, de exigência. Que tem, a gente fica, além do cotidiano, né, porque geralmente quando a gente vai fazer um mestrado e doutorado a gente já é adulto, então a gente já tem ou um companheiro, uma companheira, filhos, enfim, né, geralmente é assim, então a gente tem os afazeres, a gente está trabalhando muitas vezes, né, também, então concorre, diferente da educação infantil, né, do ensino médio, a gente teoricamente só estuda, que não é só, né, mas não tem outros afazeres, então isso tudo concorre. E aí, na educação toda, nossa, a gente é muito cobrado. E aí chega realmente um momento que há esse bloqueio, que há esse esgotamento, porque você é exigido a ter um nível de produção que muitas vezes a gente não está preparado para ter. Né, exigências em relação a conhecimento, a publicações,
a você escrever uma tese, um artigo, né, uma dissertação, que dá muito trabalho, né? Estudar dá muito trabalho. Estudar dá mais trabalho que trabalhar. Né? Dá muito trabalho mesmo. Então, envolve uma energia psíquica muito grande. E isso esgota. Então, assim, se a gente conseguir, dentro desse contexto, se organizar de uma forma para levar isso mais tranquilamente, seria o ideal. Então, o dormir bem é muito importante, se alimentar bem é muito importante, dividir as tarefas é muito importante, praticar atividade física ou ter momentos de lazer é muito importante. Então, para não chegar a esse esgotamento, que seria o limite assim, acabou a energia, né? Para não chegar nesse nível, ter essas estratégias é o que garante a sanidade mental ao final do mestrado e doutorado. Eu lembrei de uma coisa, Eduardo, enquanto a doutora Lígia falava, sumiu a tela aqui, tá aí? Estão ouvindo? Tá. Tá. Eu lembrei de uma coisa enquanto a doutora Lígia falava, daquele adolescente que chega em casa com a prova e fala, pai, eu tirei 9, mas como você tirou 9? Você não faz nada na vida, você só estuda. Como você tirou 9? Né? E essas coisas não parecem, mas elas ficam gravadas de um jeito que tem muito poder. E essas coisas, elas voltam sempre e tem muito poder. Lembrei disso quando a doutora Lígia falou disso, da cobrança que a gente recebe, porque tem que tirar 10 porque a gente não faz nada, só estuda, como se estudar não fosse nada. Como se estudar não desse trabalho. Sim, sim. Só um pouquinho aqui, ó, tem uma intervenção. Débora, pode falar, Débora, pode abrir o microfone. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, não se assustem do sotaque, sou da Argentina, moro em Londrina. Eu concluí meu mestrado no ano 2015. O professor Davi, que é um dos ouvintes, me conhece, da UTFPR Campus Londrina. Meu mestrado foi profissional, sim? Então, veja bem, a pressão ela é em dobro. E tem uma observação que um dos senhores fez a respeito da bagagem da literatura, né? Para não sofrer aquele bloqueio, né? Então, assim, o mestrado profissional, ele demandou muito. Eu emagreci bastante. Meu produto educacional foi direcionado à educação inclusiva. Então, assim, até hoje, eu tenho pesadelos com o mestrado. Eu já respondi. Eu tenho contato com o meu orientador, né, apenas com professores colaboradores do programa, mas veja bem, é um processo de se mimetiza, se assimila a tal extremo que chega a sufocar, né? Mas assim, superado todo aquele percurso, eu tinha feito práticas para melhorar meu sono, leituras, chá, respiração, né? No entanto, o esforço psicológico que se tem no processo do mestrado, ele supera as pós-graduação e a licenciatura. Alguém falou que nós, mestrandos, mestres e doutores, o processo da inteligência emocional e cognitiva que você precisa para produzir é triplicado, né? E a gente não é preparado na licenciatura para se organizar, para pesquisar, para ter a qualidade da saúde enquanto estudantes, né? Se exige, mas peraí, nós somos seres humanos, sou casada, sou professora, tenho filhos, tenho mascotes em casa, então assim, foi um processo que ainda hoje eu estou superando, mas quando eu dou aula para a licenciatura, eu faço conselhos de saúde para meus alunos, saúde física e também mental, lamentavelmente, porque esse desgaste ele tende a crescer, aí o aluno desiste, ou tem notas ruins. Que bom, muito bom. Agradeço muito o espaço cedido. Débora, às vezes pode até desenvolver aí um estresse pós-traumático, né? Devido a tudo isso que foi vivido. Eu vou dar alguns dados aqui, quando o Eduardo falou um pouquinho dessa questão. Vou agradecer muito. Eu dei uma olhadinha assim em pesquisas feitas, né? Tem uma pesquisa feita na Universidade do Texas que aponta que o índice de ansiedade e depressão em grau moderado e grave na população em geral, lá, é 6%. Na população dos alunos de mestrado e doutorado, apontou mais ou menos uma quantidade de 36%.
teve uma pesquisa feita aqui no Brasil também, que quase 40% tem esse sentimento de culpa, né, ao ir ao dormir, quando a pessoa vai dormir, porque assim, é como se o sono estivesse tirando o tempo dele estudar. 19% fazem uso de algum medicamento para dormir, e desses 19%, 59% tomam medicação por conta própria, sem prescrição médica. A gente vai avaliando que as pessoas realmente tentam, né, se ajudar dentro daquilo, mas normalmente não falam para as pessoas, não dividem esse sofrimento, muitas vezes, com os professores, com os amigos, com os familiares, passam esse tempo com isso dentro de si, e é onde vai desenvolvendo vários sintomas, principalmente a gente está falando de ansiedade. A ansiedade é o maior dos sintomas dentro dessas pesquisas. Depois vem a insônia e a depressão, né? E muitas vezes chegando a tentativas de suicídio, a suicídio de fato. Então, realmente é muito grave, né? A gente tem que ter uma atenção bem criteriosa sobre isso, porque assim, é o que está acontecendo, né? No Brasil e no mundo. Mas, Ana, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Como que eu consigo perceber que a minha ansiedade não está normal? Tem algum momento que começa a perceber, pô, olha, esse negócio aqui não está legal? O que eu até tinha comentado antes, né? Quando isso gera realmente um sofrimento e quando isso te causa prejuízo no teu dia a dia, né? Então, assim, prejuízo no seu trabalho, no seu estudo, nas suas relações. Então, assim, são vários sintomas de ansiedade, né? A gente tem os sintomas desde psíquicos, né? Quanto medo, você ficar alerta, a insegurança, os pensamentos catastróficos, né? Porque a preocupação existe, mas quando isso chega a um ponto que te causa, né, essa paralisação, e assim, você acaba não conseguindo fazer o teu dia a dia, né? Antes eu conseguia fazer 3 coisas ao mesmo tempo, hoje eu estou paralisado, né? Isso a gente escuta muito no consultório. Então, assim, quando isso acontece, tanto o prejuízo quanto o sofrimento, é a hora que a gente precisa procurar ajuda e sempre, eu acho que sempre falar com aqueles mais próximos o que está acontecendo consigo mesmo. Doutora Ana Paula, quando vira angústia também, né? A angústia... Quando vira uma angústia, exato. Né, aí a coisa chegou num ponto que... Isso, a angústia é realmente... Damasceno, eu queria só fazer um comentário que eu acho... vocês estão me ouvindo? Estamos. Extremamente importante, que a doutora Ana Paula trouxe as pesquisas da quantidade de pessoas, a gente tem pesquisas no Brasil também mostrando, né, e a Lígia comentou também desse contexto de produtividade, porque às vezes quando a gente fica adoecido também, a gente tende a se culpabilizar por estar doente, como se fosse uma coisa somente individual, eu sou fraco, o meu corpo não deu conta, né? Mas se a gente for parar para pensar, você tem tantos estudantes de pós-graduação assim adoecidos, será que é coincidência? Será que é todo mundo fraco que não aguenta? Né? Será que não tem outros fatores envolvidos nisso? E aí entra todo esse contexto que a Lígia apontou de um produtivismo que a gente vive hoje, desde a infância, que tem chegado cada vez mais cedo para nós, e que perpassa também os programas de pós-graduação, né, dessa produção de um estudante também adoecido, né, tanto de mestrado quanto doutorado. Então, da gente pensar também que existem coisas que... pensar numa crítica, não numa crítica como eu aprendo muito com meus professores ali da UERJ, eu também estou no mestrado em psicologia lá, de ficar criticando, uma crítica, como diz a minha orientadora, mas como uma forma de se pensar possibilidades nisso, né? O que tem acontecido também nesse contexto do mestrado e do doutorado que tem produzido tantos estudantes doentes, né? E a gente, como pesquisadores, professores, futuros pesquisadores, o que a gente, né? Como que a gente pode propor novos modos de entender a pós-graduação também? E eu acho que isso que você fez hoje, de trazer essa discussão, já é um início, já é um espaço de acolhimento também
para os alunos poderem falar e para a gente iniciar essa discussão. Olha só, vocês estão vendo aí o Kahoot, né? Quem ainda não entrou, entra lá, Kahoot.it, e tem o GamePin, que é esse número aqui, 917469, tá? Vamos para mais uma enquete aqui. Agora, a enquete é: você se sente esgotado mentalmente? Vamos ver as respostas. Tem que ser rápido, porque é 20 segundos só. Vamos lá. 2 não se sente esgotado, mas a grande maioria, né, nós temos aí 12, né, que se sentem de alguma forma, ou frequentemente e às vezes, né, frequentemente às vezes. Então, assim, o esgotamento é comum, né, é comum e acaba atrapalhando. Olha aqui, tem mais uma outra aqui, olha só. Aos meus 32 anos, não consigo conciliar família e estudo. Quando começo a escrever, vem minha filha. Dou atenção a ela, depois volto a escrever. Acho que não estou tendo um tempo de qualidade com ela e com as atividades do mestrado. Durmo bem, mas acordo sempre lerda. Né? Isso é mais um relato do esgotamento, né? O esgotamento e o cansaço dos alunos de pós-graduação. Mas o que eu vejo também, muitas vezes, é que alguns alunos leem, dormem com aquilo na cabeça, tem pesadelos, como a Débora tem até agora, tem o estresse pós-traumático do mestrado, né? Que tem pesadelo, né? E eu vou ser sincero, quando eu terminei meu doutorado, quando eu terminei a apresentação, olha só, apresentei minha apresentação, deu 5 horas de apresentação. Comecei às 8, saí às 3 da tarde, né? Saí até só eu apresentando, mas arguição e tal. Quando eu cheguei no hotel e liguei para minha esposa e falei assim: terminei, apresentei, vou tirar um cochilo, porque eu não estou aguentando. Eu dormi por um dia inteiro. Eu não consegui levantar. Eu fui acordar no outro dia. De tão esgotado que eu estava. E quando eu consegui tirar aquele peso, aquele elefante de cima de mim, eu senti aliviado e relaxei. Relaxei ao ponto de eu não conseguir ouvir o despertador. Né? Porque você está num momento específico, né? Mas o que eu noto, o que aconteceu comigo. Isso está acontecendo cada vez mais, né? Cada vez mais aconteceu comigo. Eu percebo que os meus alunos, né? Muitos deles têm essa dificuldade de dormir, tem aquela sensação de não estar cumprindo com as expectativas, né? E muitos acabam olhando assim e falando: não é para mim, né? Não é para mim, e a gente tenta, né, aos poucos, fazer a pessoa enxergar de que é um momento. É um momento que o doutor Sindolfo falou, que tem que ter um acordo. Tem que ter um acordo com a família, né, acordo com a esposa, com os filhos. Né? Mas é um momento ímpar na vida da pessoa. Né? Se esse momento está se perdurando, né, se essa sensação está se perdurando, aí já virou algo sintomático, algo que, passou do normal. Passou do normal, não posso simplesmente chegar lá e falar: não, vou tomar um uísque com Red Bull. Senão você vai despertar uma dependência química. Né? Ou tomar o café. Né? Toda hora tomando café para ficar acordado, também é outro tipo de dependência química. Mas o que eu mais noto ali, que é interessante, é que a maioria das pessoas que me relatam alguma coisa, eu sempre pergunto: como é que está a atividade física? Está pelo menos uma meia hora de caminhada?
tá tendo um tempinho para você espairecer a mente, fazer uma higienização, né, da mente, higienização para você conseguir estar lá longe, né? O que vocês me falam dessa recomendação? Então, eu estava pensando no relato, né, que foi falado, né, e você complementou agora, Damasceno, da pessoa que ela não consegue ter um tempo de qualidade com a filha, né, ou com o filho. Então, assim, olha como a gente se cobra e se culpa, né? A gente realmente tem, quando a gente está com um filho, né, agora eu estou experienciando isso, que antes eu não era mãe, agora, há pouco tempo, eu sou há 1 ano e 4 meses, fora de mim, né, que estava dentro de mim antes disso. A gente quer passar um tempo de qualidade, né, com o nosso filho, só que concorre outras coisas, né, concorre marido, concorre trabalho, concorre mestrado, concorre doutorado, enfim. Então, aquilo que a Milena falou é muito importante, né, a gente pensar nisso, na culpa, né, às vezes não dá para fazer tudo perfeito ao mesmo tempo, você vai ter que abrir mão de um tempo de qualidade com o seu filho naquele momento para você se dedicar ao mestrado. E depois você se dedica ao mestrado. Acabou, né, aquele prazo do mestrado, não precisa ser 2 anos, mas assim, esse dia que eu preciso me dedicar ao mestrado. No outro dia, para o mestrado, dá um tempo, né, no que você está fazendo, escrevendo, e aí você dedica ao seu filho, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não se culpar tanto, porque isso faz muito mal, né, para a gente mesmo, e não ajuda a produzir, não ajuda a gente a resolver o problema, não ajuda a gente a enfrentar melhor a situação. Então, tem horas que realmente não vai dar para dar atenção para o filho, e tem horas que a gente vai ter que parar um pouquinho o mestrado, dar uma volta, né, fazer outra coisa, para daí sim se dedicar. Então, existem alguns sintomas que tem muita gente que fala assim, eu tomo tal medicação, tal remédio natural, tipo, né, maracujina, tem agora que tem uns já está liberado, a melatonina, toma por vontade própria, né, já está ali, opa, não é um negócio que eu queria, e eu consigo ter acesso fácil a esses fármacos. Essa automedicação, Ana, ela impacta também no agravamento? Impacta, né? Hoje, dentro do estudo do sono, né, dos especialistas, algumas medicações não são indicadas, mesmo não tem estudos, né? É claro que sempre tem um efeito placebo que às vezes ajuda, e normalmente a pessoa acaba dormindo com várias coisas que não tem estudos. Mas assim, a melatonina, por exemplo, hoje a gente tem no Brasil uma medicação nova, melatoninérgica, que é indicada para melhorar o ritmo, né? Então a gente tem que saber quais são as medicações que vão te ajudar no ritmo e na qualidade, que é a questão da arquitetura do sono. A questão né, insônia, a gente trata a causa. Você vai pensar assim, o que está causando essa... É uma questão psiquiátrica, é uma questão de ansiedade, é uma depressão, ou é sintomas clínicos, um hipertireoidismo, o paciente tem uma dispneia, ou tem problemas de sono, uma apneia do sono, né, a obesidade, os gordinhos, que acaba, né, tendo a questão da apneia. Então, assim, insônia se trata a causa. E, normalmente, as técnicas de higiene de sono, as técnicas comportamentais, elas resolvem a insônia em 80%. Né? Então, o que é importante, se a pessoa precisa realmente, olha, não dá para esperar, eu preciso melhorar o meu sono, que seja feita isso com o médico, com o especialista, porque normalmente a gente entra com a medicação e já pensando na retirada. Quando, por exemplo, vou tratar um paciente ansioso, né, normalmente se trata um ansioso com antidepressivo. O antidepressivo demora 3 semanas para iniciar os seus efeitos. Ele vai ficar 3 semanas sem dormir, né? Como é que é isso? Então, tem tratamento, tem medicações que ajudam, mas até essa medicação fazer efeito e melhorar o quadro ansioso. Então, a gente sempre entra pensando nessa retirada, orientando o paciente. Eu tenho poucos pacientes que se entra essa coisa do vício, né?
às vezes a gente pega muitos pacientes com o uso crônico, né, assim, anos, com Rivotril, com as drogas Z, com os Zolpidem. É impressionante o uso de Rivotril nesse país, também é uma questão de epidemia, de saúde pública. Eu estava até fazendo uma live sobre insônia, em 2000 e... Deixa eu ver aqui para você. Em 2018, mais ou menos, foram vendidas, acho que foi em 2018, 56,6 milhões de caixas de benzodiazepínicos, quase um quarto do país, né? Só nessa pandemia, para você ter uma ideia, 2 meses, comparado com o 2019, foi abril e maio, aumentou 22% o uso de Rivotril, mais ou menos 5,6 milhões de caixas. Então, assim, a automedicação, para mim, assim, não importa se é um chá ou uma droga. Eu acho que sempre quando você tem um problema, e isso é importante para ser resolvido, procura um profissional, seja orientado, porque às vezes você vai falar, vou tomar chá. Toma 1 litro de chá e vai no banheiro 5 vezes à noite. Entendeu? E vai ter que acordar para urinar. Então, assim, tudo tem né, uma quantidade. Remédio e veneno, eles são muito parecidos, né? Então, assim, tem que ser feito de forma bem criteriosa e com muito bom senso. Certo. Bom, estamos chegando já no final da nossa live, né? Quero agradecer todos vocês que tiveram, né, a paciência de mudar de plataforma, né? Teve um problema numa plataforma, voltou, conseguimos aqui, né? E eu gostaria de deixar, né, um espaço agora aberto para que as pessoas que participaram aqui pudessem saber onde conseguir encontrar vocês, né? Começar o pessoal da casa aqui, que é da UTF, né? A Milena e a Lígia. Por favor, Lígia, fala primeiro, que está aqui na minha tela, está primeiro aqui. Então, fala, Milena. Vamos lá. Bom, eu não tenho consultório, né? Eu só trabalho, a gente trabalha como psicóloga na UTF, mas os alunos encontram a gente no NUAP, né? No Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil. A Milena mais que eu está fazendo os atendimentos online, porque eu ainda estou organizando a minha rotina com o meu filho, mas a gente faz os atendimentos. No entanto, quando é observado que precisa de um atendimento clínico específico, né, a gente faz um encaminhamento. Nós geralmente fazemos o acolhimento, damos orientações, fazemos um acompanhamento, porém o atendimento clínico, a psicoterapia é feita fora da UTF. Então, quando a gente verifica que precisa, a gente faz um encaminhamento. Aí a Milena, se quiser complementar alguma coisa, mas a gente está à disposição para atender esses alunos, professores, servidores, a gente sempre esteve aberto, né? Mas geralmente quem nos procura mais são os alunos. Para pegar orientações e se quiser precisar de algum apoio, né, nós estamos à disposição. Bom, como a Lígia falou, nós estamos no NUAP, né? O objetivo do NUAP, até por estarmos numa política pública de educação, ele não tem o objetivo de tratamento, de ansiedade ou de depressão, mas, né, são outros objetivos. Então, quando a gente vê essa demanda clínica, a gente acaba fazendo o encaminhamento, mas a gente sempre está disposta a acolher, né, a comunidade da UTF aí, para conversar, orientar, ver o que é possível fazer, como que a gente pode fazer esses encaminhamentos. O e-mail do NUAP é nuap-cp@utfpr.edu.br. Eu acho que é isso, agradecer, não sei se depois você vai voltar a palavra, a gente já está encerrando também, né, Marcelo? Vou voltar a palavra ainda, peraí. Tá, ok. Sindulfo, como é que eu faço para te encontrar, Sindulfo? O microfone, por favor. Microfone! Tá, o microfone não está habilitado. Ih, não deu certo. Enquanto ele vai lá, Ana, como é que eu faço para te encontrar? Além pelo endereço de e-mail. Edu, para me encontrar, eu acho que é mais fácil entrar no Google, como doutora Ana Paula Filgueiras. Eu estou no Doctoralia,
que é uma plataforma onde eu faço telemedicina, a gente faz receita digital, então ali tem minha agenda presencial do consultório, então acho que fica bem mais fácil, assim, precisou entrar no Google, põe meu nome e dentro do Doctorale você já tem meu contato, tanto de telefone do consultório, endereço, se for consulta por telemedicina, e quando for por telemedicina a gente tem aí hoje, graças a Deus, o dispositivo de fazer a receita digital para os pacientes. Ótimo, legal. Eduardo, vê se voltou aí. Voltou. A internet está instável aqui. O meu consultório fica aqui na comunidade terapêutica mesmo, né? Eu dirijo uma comunidade terapêutica para dependentes de álcool e outras drogas e trabalho também com casais. Eu vou deixar o meu telefone, que é o caminho mais fácil, é o 43-999-688-606. Fica aqui mesmo na comunidade terapêutica, o meu consultório. Certo. Você vai devolver a palavra, né, Eduardo? Depois? Vou devolver. Calma aí, agora vamos lá. Agora, eu vou pedir desculpa, porque a internet caiu aqui, né? Nossa internet aqui ela é via cabo, via rádio, caiu a internet aqui. Ó, a Débora... É isso mesmo, esse telefone aí. O telefone para Débora apareceu, beleza. Então, agora, vou deixar voltando, né, a palavra, né, na ordem lá da Lígia, para as suas considerações finais, Lígia. Bom, eu gostaria de agradecer muito o convite, parabenizar você pela iniciativa, Damasceno, que é um assunto muito corriqueiro, no sentido de muito comum, né, acontecer isso com os alunos, mas pouco se fala, né, não se tem muito dessas rodas de conversa, desse bate-papo abertamente com quem quiser conversar sobre o assunto. Eu acho que o mais importante, assim, que eu queria deixar, né, para os alunos e para quem nos acompanhou, é assim, a saúde mental, ela é fundamental para você fazer qualquer coisa, e para um mestrado, um doutorado não é diferente, né, você tem que estar bem com você, para você conseguir produzir bem também. Então, quando a gente vai no nutricionista, ele sempre fala, né, pelo menos eu fiz um acompanhamento em tempo, ela falava para mim, você deve comer até você se sentir satisfeito, não até você ficar estufado, que daí você chegou no seu limite. Então, quando você vai fazer o mestrado, doutorado, pense da mesma forma, né? Faça as coisas dentro do seu possível, né? Tenham, acho que o mais fundamental é cuidar de você, da sua saúde, em termos de sono, de lazer, muito importante, de relacionamento, de rede de apoio, e aí as coisas funcionam, né? Mas tudo dentro de um limite, né? A gente não precisa... Vai ter noites que você não vai dormir, vai ter noites que você vai ficar nervoso, enfim, mas isso não deve ser um padrão, né? Deve acontecer com poucas vezes durante o seu curso. E a gente sobrevive, né? A gente sobrevive, tô aqui. Mais importante, né? A gente sobrevive. Sim, a gente sobrevive. Não é fácil, né? Não é fácil. Para ninguém eu acho que é fácil. Mas não precisa ser um sofrimento, né? A gente pode passar por esse período de uma maneira um pouco mais tranquila. E eu só desejo, assim, muita saúde e muita boa sorte para todos os que estão nesse caminho. É um caminho muito bonito de ser trilhado. Obrigado, Lígia. Milena? Bom, também gostaria de agradecer o convite, de estar conversando com todos vocês aqui hoje. Parabenizar, Eduardo, pela iniciativa, porque realmente começar a falar sobre isso é de extrema importância, fazer essa roda de conversa dentro da questão da pós-graduação. Como eu coloquei, né, a pós-graduação a gente tem vários dados aí, como a doutora Ana Paula trouxe, dados no Brasil também, de que temos bastante estudantes adoecidos. Não é uma coisa que ocorre só na UTF-PR, mas ocorre nos programas de pós-graduação, né? Trazendo um pouco da perspectiva da psicologia social, que é onde eu estou mais imersa hoje, por conta até do mestrado, da gente também repensar esses programas, esse contexto adoecedor que a gente tem vivido, né? Até para não diminuir essa culpabilização individual, né? De que são os estudantes que estão doentes. Existe também um contexto que tem produzido isso e que a gente pode, enquanto pesquisador, professores e estudantes, começar um movimento como que iniciou aqui hoje, de conversar sobre isso. Já é algo
Muito bom. E eu só queria tomar licença também agora para falar rapidamente como estudante de mestrado. Tem duas coisas que foram dicas da minha orientadora, até principalmente por essa questão da escrita. A primeira, orientador, ele vai corrigir. Ele vai corrigir a tua escrita, ele vai corrigir o que você escreveu. Então, não precisa estar um texto idealizado, não precisa estar um texto perfeito, mas tem que estar um texto iniciado, né? Então, contar com essa parceria dele, que é um processo de aprendizado. E uma outra dica que, para mim, eu usei em vários momentos, foi gravar. Antes de escrever, gravar. Então, quando dava esses bloqueios, catava o celular, psicologia, isso. Aí ouvia, digitava o que eu ouvia, depois aí ia arrumando português, ia botando as vírgulas, e isso ajudava muito no processo de escrita. Então, funcionou para mim, talvez possa funcionar para alguém aí também. Um abraço para todo mundo, espero que muito sucesso aí na trilha de vocês dentro desse caminho. Como a Lígia falou, é um caminho muito bonito e muito bom, vale a pena. Beleza, muito obrigado, Milena. Ana Paula, suas considerações finais. Querida, foi um prazer estar com você, adorei o seu convite. Eu acho que, assim, dentro da minha área, né, só queria dizer, não tenham preconceito, não tenham medo, não tenham receio, se cuidem, fale com as pessoas mais próximas, não deixe de procurar ajuda. Eu acho que isso é importante. Um beijo, muito obrigada. Beijo, obrigado. Sindulfo. Eduardo, primeiro, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, um beijo aí em todos os participantes, foi muito legal estar aqui com vocês, e eu queria deixar como consideração final, assim, extrapolar um pouco além da questão do universo acadêmico, porque a questão da saúde mental não é uma necessidade apenas acadêmica, né? Eu trabalho, conforme falei, com casais, com comunidade terapêutica, e eu lido com pessoas doentes, né? A saúde mental é uma coisa deixada, assim, ainda em segundo plano. Você tem facilidade de procurar um médico quando você está com tosse, você tem facilidade de procurar um médico quando você tem uma dor de cabeça, mas a gente tem uma resistência tremenda quando a gente está falando de coisas da mente, quando a gente está falando de coisas das emoções, né? Então, o meu estímulo é que, primeiro, você procure perceber-se, né? Veja se, conforme a doutora Ana Paula falou, veja se você está rompendo alguns limites, né? Se a coisa deixou de ser só uma ansiedade, mas se ela passou a adoecer você. Segundo, converse com as pessoas próximas de você. As pessoas elas não conversam, elas não falam dos seus problemas. Nós somos muito, assim, imediatistas, muito automáticos, né? A gente só fala coisa que é para resolver aqui e ali, mas a gente não fala da alma, a gente não fala do sentimento, a gente não fala da dor que está aqui dentro do peito. Então, estimular todos os que participaram dessa live a falarem da dor que vocês têm dentro do peito. Existe uma dor aqui, às vezes, que ela precisa ser falada. Porque se você não falar, se você tentar resolver sozinho, você pode piorar. E alguma das participantes aí falou também de chegar até o suicídio, né? Quando a dor fica insuportável, quando você não consegue mais elaborar essa dor, você acaba acabando com a vida, na verdade, para acabar com a dor. Então, extrapolando um pouco, Eduardo, e pedindo licença a você para isso, extrapolando um pouco aí a nossa clientela, né? O ser humano precisa buscar ajuda. Sentiu alguma coisa? Busca ajuda, não tenha vergonha, procure aí um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, vou puxar a bala para minha sardinha, procure um psicanalista, mas procure alguém. Não dá para levar a vida sozinho. Nós precisamos compartilhar. Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado. Como essa reunião foi gravada, eu vou editar, colocar algumas coisinhas a mais, tirando os pontos falhos, e até amanhã eu já coloco ela no YouTube para que todos possam assistir e também divulgar,
tá? Ok, Mais uma legal. vez, muito obrigado a todos, muito obrigado aos meus alunos que participaram, meus colegas de trabalho que estão aqui, pessoal, que eu estou olhando aqui, tem o pessoal lá do Rio Grande do Sul, tem o pessoal do Mato Grosso do Sul, Goiás, ó, aqui, ó, muito legal, o pessoal aqui do Paraná como um todo, o pessoal de São Paulo, Moarama, aqui, muito obrigado, sei que todos vocês foram de alguma forma tocados, né, nesta live, e que espero que vocês tenham, né, a percepção. Olá, Marli, claro, de Apucarana, muito obrigado também, né, e a percepção, né, de olhar e sentir o seu limite, e não ter vergonha. Pode começar falando comigo, né, com a Milena, diretamente da universidade, né, e pode entrar em contato com o Sindufo, com a Ana Paula também, porque o mais importante é a gente passar por esse momento da pós-graduação com condições de estarmos bem ao terminar ela. Porque são 2 anos e meio, mas se você vai ser profissional, é tudo da sua vida. Você não pode levar como um estresse pós-traumático, do começo ao fim, né? Tem que estar bem, tem que passar pelo processo, é sofrido, mas depois você tem que estar bem. Ah, esse é o objetivo da pós-graduação, de você criar um profissional diferente, né? Bom, pessoal, muito obrigado e estamos encerrando a nossa live. Um grande abraço a todos, que fiquem com Deus, e até a próxima vez que tivermos a oportunidade de chamar todos novamente. Abração, pessoal. Abraço. Tchau, Edu. Tchau, tchau. Até Abraço a mais. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei como